Graça e paz, bom dia, Deus abençoe a todos. Após um breve período de ausência, estamos de volta com a palavra de Deus no Evangelho de João. Uma pequena apresentação aqui de um texto que fornecerá material para a reflexão da nossa manhã, que na verdade é o apóstolo Pedro, a segunda carta de Pedro. Mas vamos ao Evangelho de João. No capítulo 14, o Senhor Jesus, com os seus discípulos, ele faz uma promessa. Ele faz uma promessa muito importante. No 16, ele diz assim: E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Naquele dia vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Graças a Deus pela palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse texto é um texto de despedida do Senhor Jesus, né, na última ceia, logo após o novo mandamento, né, em que o Senhor fala, né, aqui na sua palavra: Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, e também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. É claro que nós já falamos, já repetimos e sempre afirmamos que a apresentação do mandamento do amor a Deus, do amor ao próximo, não está necessariamente vinculado à emoção e a sentimento, mas um compromisso de estabelecer como prioridade a necessidade do outro em relação a nós mesmos. Amamos a Deus de forma intensa quando estabelecemos para as nossas vidas que a vontade de Deus é mais importante para nós do que a nossa própria vontade ou necessidade. Nisso, demonstramos o nosso amor, a nossa fé, a nossa confiança e a nossa fidelidade. Mas o Senhor Jesus, ele fez uma promessa. Ele fez uma promessa aos seus discípulos, ele fez uma promessa para a sua igreja. Nós vemos aqui que esse texto fala do Espírito Santo, da vinda do Consolador, né? Que o Senhor fala: eu pedirei ao Pai e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Mas ele fala que o Espírito Santo já estava agindo, já estava atuando, já estava habitando nas vidas dos discípulos de Cristo. Já era uma habitação do Espírito Santo. A vinda ou o derramar do Espírito Santo, como ocorreu no dia de Pentecostes, tem relação com a intensidade da manifestação desta presença sobrenatural de Deus habitando com o seu povo, com a sua igreja. A palavra do Senhor mesmo declara: Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. O Espírito Santo nunca deixou de agir na vida daqueles que creem. E a plenitude do Espírito Santo naqueles dias estava na bendita pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e também na vida dos apóstolos. E no dia de Pentecostes isso se revelaria, se manifestaria de uma forma mais intensa, de uma forma mais plena. Na questão de espiritualidade, é claro que o Evangelho de João ele é imbatível, né? Tanto que João, os estudiosos apresentam João como João o teólogo, né? Porque você tem os Evangelhos, você tem as cartas, você tem Apocalipse,
tudo atribuído ao mesmo João. Alguns, através da história, tentam retirar de João, filho de Zebedeu, a autoria desses trabalhos. Mas nós sabemos que muita gente tem o propósito apenas de criar confusão, embaraço, ou dificuldades, ou teorias que em nada acrescentam à vida daqueles que creem. O Espírito Santo foi prometido, o Espírito Santo foi concedido, o Espírito Santo habita a igreja, o corpo de Cristo. O Espírito Santo é o consolador, é o nosso consolador. Em certos aspectos, ele é o substituto, por assim dizer, de Jesus Cristo no que diz respeito a nos orientar para uma vida de que agrada a Deus, uma vida de obediência, uma vida de submissão, uma vida de comunhão com o Pai. Mas há um outro versículo aqui logo abaixo, que às vezes ele passa diante da beleza, né? Diante da gloriosa verdade, da presença, da habitação do Espírito Santo, né? Deus habitando conosco, às vezes nós não vemos um outro detalhe aqui. O Senhor Jesus declara: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Enquanto ele está falando do Espírito Santo, que seria derramado indistintamente, passaria a habitar de forma indistinta na vida daqueles que creem, lembrando que no Antigo Testamento apenas algumas pessoas experimentavam essa presença, essa comunhão, essa manifestação do Espírito Santo, o poder, os dons, os sacerdotes, os reis, os profetas, eram pessoas especialmente ungidas pelo Espírito Santo para o propósito estabelecido por Deus. Os profetas, de um modo geral, quebravam a ideia de linhagens, né? Porque profetas eram levantados por Deus das mais diversas famílias ou atividades que se exercia em Israel naquela época. Não havia uma linhagem específica, né? Não havia uma família, não havia um clã, não havia uma tribo específica da qual Deus levantava profetas. Havia tradições proféticas, havia discípulos dos profetas, né? O profetismo é algo presente na história da humanidade e também presente na tradição judaica, e a palavra de Deus apresenta a perspectiva de Deus em relação a isso, como uma verdade, desde que em submissão ao próprio Deus. Então, falando do Espírito Santo, enquanto discursava, como era o costume dele, ele fala que não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Alguns querem crer que essa volta seria uma volta através da presença do Espírito Santo, que pela presença do Espírito Santo o Senhor Jesus está conosco. Sim, está. Manifesta a sua presença, a sua vontade, o seu poder, o seu amor. Mas ele prometeu que retornaria, e esse retornar de Cristo Jesus, ele tem um propósito específico, ele tem um objetivo específico, diz respeito à consumação de tudo que ele realizou, de tudo que ele conquistou. Nós não podemos pensar que o Filho de Deus se fez homem para resgatar a humanidade pecadora, morreu na cruz, ressuscitou, subiu aos céus, e a humanidade vai continuar como está. Nessa luta incessante, nesses ciclos que parecem assim intermináveis, né, de progresso e depois de retrocesso, momentos de paz seguidos por conflitos, morte, guerra, destruição, né? Caminhamos, progredimos, trabalhamos enquanto indivíduos, sociedade, até experimentamos aí um progresso, uma evolução significativa através dos tempos, mas de vez em quando a coisa parece que desmorona, né? Parece que tudo que se conquistou é esquecido, é jogado fora, né? E surgem
movimentos, pessoas, indivíduos, dizendo que nada é verdade, né? Tudo que está aí não significa absolutamente nada, vamos derrubar tudo, vamos destruir tudo, vamos fazer do nosso próprio jeito, a nossa própria maneira. E o cristão muitas vezes também se vê um tanto quanto embaraçado, né? Se vê aí em dificuldades, tentando compreender a sua fé, tentando viver a sua fé, tentando aplicar na sua própria vida os princípios, os valores que ele aprende da palavra de Deus, que ele recebe como instrução normativa, né, através da palavra de Deus, através dos ministérios, através dos ministros, através da história da igreja, através das doutrinas, através de todo o saber acumulado ao longo dos anos. E quando se abre as portas da igreja, a pessoa volta para casa, vai para o trabalho, ele vê uma realidade na qual ele tem algumas dificuldades para se acertar. E hoje, somente num país como o nosso, um país de tantos contrastes, de tantos conflitos, né? A ideia de sagrado e profano, ela é algo assim, é drástico, né? Nós somos de Deus, nós somos cristãos, e quem não é, é do mundo, é um condenado, né? É um perdido. Então a ideia de mundo não alcançado por Deus, ela é presente na mentalidade de parte dos cristãos. Ele tem grande dificuldade de compreender o Espírito Santo agindo de maneira a chamar, a resgatar os perdidos, trazê-los para Cristo Jesus. E dependendo da postura que alguns adotam, eles acabam, o cristão corre o risco, né, de se tornar um obstáculo para a fé, para a salvação, para a atuação do Espírito Santo. Por quê? Porque muitas vezes o cristão se acredita pronto, se acredita apto, acredita que depois de algum tempo, normalmente de pouquíssimo tempo, né, o Espírito Santo já realizou na vida dele tudo que precisaria realizar, ele está ali pronto, acabado, né, ele é um padrãozinho ali, né, de tudo que Deus pode ou pretende fazer na vida do indivíduo, e quem não é como ele é inimigo de Deus. Então, pensando assim, a pessoa acaba se tornando um obstáculo. Outros pensamentos surgem através de alguns indivíduos, isso é recorrente também, através da história da fé, através da história da igreja, através da religião e através, mesmo de um curto período de vida, de fé, né, de vida cristã, você vê que algumas pessoas de repente desmorona, de repente desaba, de repente cai da sua convicção, da sua firmeza. Por quais razões? Sejam elas quais forem, a palavra de Deus declara que não são suficientes, mas normalmente a pessoa se vê frustrada ou decepcionada. Decepcionada com Deus, decepcionada com Cristo, decepcionada com o Espírito Santo, porque ele entendeu, ele interpretou a promessa de Cristo Jesus de uma maneira bastante específica e totalmente conveniente às necessidades humanas, deixando de lado a perspectiva da soberania de Deus. Qual a promessa que se sobressai? Qual a promessa que se sobressai diante de tudo que o Senhor Jesus ensinou e nos mostrou? A promessa que se sobressai, a promessa que se mostra a, de relevância para a construção da nossa mente cristã, da nossa convicção, da nossa postura diante dos desafios que a vida nos apresenta, na minha perspectiva e também de muitos outros, é de que somente o Senhor Jesus é apto a consumar aquilo que ele de fato realizou, a reivindicar o domínio, a autoridade, a soberania que por Deus foi a ele concedida, e ele não outorgou isso a mais ninguém. Jesus, o Cristo, permanece o Cristo, e no momento apropriado ele reivindicará tudo que o Cristo tem direito,
tudo que o próprio Cristo conquistou. Alguns acham que a igreja ou os seus representantes têm o direito de reivindicar para si ou para os seus algo que diz respeito, única e exclusivamente, na minha opinião, ao próprio Cristo, à própria soberania divina, a própria vontade de Deus. Então, algumas falam, mas o Senhor Deus me prometeu isso, o Senhor Deus me prometeu aquilo. Nós muitas vezes nos apropriamos da palavra de Deus e permitimos, não é errado, não há nenhum erro a princípio nisso. Nos apropriamos dessas verdades e permitimos que ela invada a nossa mente, o nosso coração, e algumas pessoas, de uma maneira não muito refletida, acaba tomando para si verdades que dizem respeito à ação de Deus através da história, através do tempo, através das pessoas também, mas que dizem respeito à pessoa de Cristo Jesus. Nos dias do apóstolo Pedro, que era em Pedro que nós queríamos chegar, ele escreve uma segunda carta para toda a igreja. Nós sabemos que, através do livro de Atos dos Apóstolos, que após a vinda do Espírito Santo, o derramar do Espírito Santo, a igreja, os discípulos, dedicaram muito tempo a Jerusalém. Permaneceram na cidade, apesar de todas as dificuldades, apesar das perseguições que se abateram sobre outros cristãos, sobre outros do caminho. É importante saber, caminho é como os cristãos eram chamados, porque majoritariamente a igreja, a ampla, a grande quantidade da igreja cristã, no princípio, era formada por judeus. Eram quase todos judeus, alguns prosélitos, mas basicamente era formada por judeus do território de Israel da época, da Judéia, da Galiléia, dos territórios ali debaixo do poderio romano, mas os nativos, por assim dizer, e também os judeus descendentes daqueles que viviam na dispersão, ou seja, por todo o Império Romano, e às vezes até algumas nações e povos mais afastados. E a primeira perseguição que se abateu contra a igreja ou os do caminho foi promovida pelo Sinédrio, pelo sumo sacerdote, pela família que detinha o sumo sacerdócio, em relação aos judeus da dispersão. Aos judeus da dispersão. Você vê que isso é do ser humano, é natural do ser humano, a pessoa achar que ele é mais identificado com certas verdades, valores, tradições ou com o povo, por ter nascido naquela terra, enquanto que outros que vieram de fora ou que permaneceram um período fora e retornaram, não estariam aptos, não seriam do mesmo nível, não teriam o mesmo amor, não teriam a mesma dedicação às tradições, à verdade conhecida daquele povo. Mas o fato é que os apóstolos demoraram um pouco, demoraram, na minha opinião, foram um pouco lentos. Foi no princípio, através de homens e mulheres que nem apóstolos eram, que o evangelho, por exemplo, Filipe, o diácono, foi quem foi para Samaria pregar o evangelho para o povo de Samaria, e outras figuras também nós vemos na Bíblia, já saindo de Jerusalém, já correndo mundo afora, proclamando o evangelho de Cristo. Os apóstolos demoraram um pouco, nós vamos falar sobre isso no próprio livro de Atos, mas no momento apropriado eles se espalharam, eles compreenderam o propósito de Deus para aquele momento. Parece que todas as dificuldades que os apóstolos, os discípulos, a igreja no princípio sofreu diz respeito à promessa de Cristo Jesus, de que ele não nos deixaria órfãos e que retornaria. E quando o Senhor fala por um tempo, ou por breve tempo, ou por um momento, nós temos a tendência de avaliar a palavra tempo, a questão de tempo, de demora ou de brevidade,
considerando o nosso tempo de vida, a nossa expectativa de vida, a nossa perspectiva pessoal. O ser humano, em média, aí, 90 anos, aí tem chegado. Algumas pessoas ultrapassam os 90, chegam aos 100, passam um pouquinho dos 100, mas são pouquíssimas pessoas, mais 80, 90 é normal. Dizem que a expectativa de vida está crescendo. É porque nós temos mais gente velha, né? Quando eu era criança, lembro que a tal expectativa de vida era menor ou mais curta. É claro que períodos de guerra, revolução, a expectativa cai, porque morre mais gente. Mas sempre teve gente velha no mundo, sempre teve idoso no mundo. E agora, graças a Deus, nós vamos ter um bom tanto de idosos. Pretendo eu também, né, engrossar essa fileira aí das pessoas que vivem bastante, né? E desejo a todos também essa graça, essa alegria e esse prazer. Envelhecer não é um fardo. Envelhecer é uma bênção. Poder olhar para trás, poder refletir sobre os erros, sobre os acertos, buscar na sua consciência se você procurou viver de acordo com aquilo que você acreditava ou não, se está em paz em relação ao que deu certo e o que não deu certo. Isso é muito bom, isso é muito importante, isso é uma bênção de Deus, né? Poder ver os filhos dos filhos, né? Os filhos dos netos e por aí afora. Isso são bênçãos de Deus. Nós vivemos num país que não respeita o idoso, mas não respeita ninguém também. Nós vivemos num país que não respeita a criança, não respeita a mulher, não respeita o jovem, a palavra respeito aqui no Brasil, ela não significa muito, né? Tem mais relação a quem se impõe pelo poder, pela posição, pela força, mas de um modo geral, não podemos só falar do respeito aos idosos. O respeito à vida humana no Brasil, ele é mínimo. E como cristãos nós devemos trabalhar, nós devemos procurar viver de maneira a melhorar aí essas ideias ou esses conceitos. Então a vinda, a promessa do Senhor de retornar para os seus, de retornar, né, para a consumação de tudo que ele realizou, era um fator muito importante na vida da igreja cristã no início. O princípio chamado de caminho, né? O caminho por quê? Porque a fé cristã, se você procurar entender, se esforçar um pouco mais, ela está mais relacionada a um modo de viver do que a uma religiosidade em si, né? Do que a submeter-se a ritos e cerimônias. A vida em Cristo Jesus é o que a palavra diz. Ela está totalmente relacionada e voltada para o viver em si. Então era mais um modo de vida, interpretado como um modo de vida, do que a constituição de uma nova religião. Os judeus interpretavam como uma cisão, como uma ruptura que tinha o potencial de enfraquecer politicamente o sinédrio. Então decidiram perseguir. Mas os discípulos mantiveram a sua postura e as suas convicções. O apóstolo Pedro, então preocupado com os rumores que havia pela igreja, ele escreve essa segunda carta. Diz ele: Amados, esta é agora a segunda carta que vos escrevo. Em ambas procuro despertar com estas recordações a vossa mente sincera, para que vos lembreis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, que os vossos apóstolos vos ensinaram. Antes de tudo, considerai atentamente que nos últimos dias surgirão escarnecedores, anunciando suas zombarias e seguindo suas próprias paixões. Eles proclamarão: o que aconteceu com a promessa de sua vinda? Ora, desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. O apóstolo Pedro aqui fala da situação que parte da igreja cristã naqueles dias já estavam experimentando, pessoas já dizendo: essa conversa aí de que o Senhor Jesus retornará, retornará, isso daí não significa nada, não mudou nada, o mundo continua o mesmo, né? Foi um começo bonito, vimos algumas coisas,
mas a força, o poder do Império Romano está aí e não vai mudar nada, né? Estamos deixados, fomos abandonados à nossa própria sorte. Essa é a mente de alguns. Pela frustração, pelas pressões da vida, pelas decepções em relação à própria religiosidade ou à própria religião cristã. Decepções causadas não por Cristo Jesus, ou pela palavra de Cristo Jesus, ou pela palavra de Deus, mas pela interpretação e aceitação equivocada de ideias, de pensamentos que não têm vínculo verdadeiro com o que o Senhor Jesus prometeu. Com o que o Senhor Jesus, de fato, prometeu para aqueles que creem. E fala aqui de grupos, né, de zombadores, no meio cristão, o apóstolo fala. Essas pessoas, já havia delas naqueles dias, e viviam entre os cristãos, estavam entre os cristãos. É claro que algumas coisas ofendem, e ofendem muito, né? E o mundo de hoje, as pessoas aparentemente perderam toda a reverência, né? Há grupos aí de pessoas, homens, mulheres, cujo único propósito é procurar ofender, humilhar de maneira assim grosseira, leviana, maldosa. Mas esse não é o grande mal, segundo a palavra de Deus. Esse não é o maior problema, esse não é o maior obstáculo. O maior problema, o maior obstáculo para os cristãos é permitir que no seu próprio meio proliferem esse tipo de pessoas, esse tipo de mentalidade, esse tipo de cultura, de zombaria, de deboche, de escárnio, né, os escarnecedores, os zombadores, né, que nada é levado a sério, tudo é brincadeira, tudo é palhaçada, tudo se transforma numa patifaria. Surge principalmente no nosso meio. A maneira aguerrida com que alguns procuram se defender dos ataques de mentes doentes, perturbadas, ou totalmente corrompidas pelo pecado, pelo erro, ou movidas ou motivadas por um espírito de ganância, de publicidade pessoal, né? Atacando a igreja, atacando os símbolos da fé cristã, atacando os cristãos, promovendo zombarias. Nós temos o direito de nos defender, mas nós precisamos entender que o mundo, ele é mundano. Ele é mundano. E usar as armas do mundo para defender a nossa fé, fará com que a igreja também se torne ainda mais mundana. Não uma agência de salvação, de redenção, de proclamação do evangelho, mas um grupo aí raivoso, neurótico, psicótico, disposto a tudo, né? Até violência contrária, para fazer valer a verdade da sua fé. Não é. Não estou questionando nada nem ninguém, e ao mesmo tempo questionando tudo e todos, porque o que é proposto na palavra de Deus para aqueles que creem, o caminho é totalmente outro. E o caminho que as igrejas cristãs têm permitido, têm se auto-permitido seguir nos dias de hoje, que não é apenas nos dias de hoje, né? Esse fenômeno é visto e é revisto através do tempo, não é o caminho de Cristo, não é. Pode ser lícito, pode ser constitucional, pode ser legal, pode ser prazeroso, pode trazer prosperidade, pode trazer efeito social, político, econômico, mas não produz o resultado espiritual proposto pela palavra de Deus. Proposto pela palavra de Deus. E nós pretendemos, se é que de fato pretendemos, ser governados pelo Espírito Santo, agradarmos o Senhor Jesus com as nossas vidas, nós devemos atentar para o que ele prometeu e o que significa a expectativa em nós a expectativa criada em nós em relação à promessa de Cristo Jesus. Como vivemos? Como viver diante do que o Senhor Jesus de fato prometeu para os seus? Como deve a igreja, como deve o cristão viver diante da perspectiva de que quando o Senhor fala por um tempo, pode significar centenas de anos,
Porque por um breve tempo diz respeito ao eterno Deus, ao soberano Deus, para quem o tempo não significa absolutamente nada, porque não envelhece, não se cansa, não muda. Deus Todo-Poderoso é eterno. Por um breve tempo, e retornarei para vós outros, não vos deixarei órfãos. Não diz respeito a só o apóstolo Pedro, Paulo, João, Tiago, Mateus, você, eu. Diz respeito à proposta de Cristo Jesus para a humanidade. A proposta, a oferta de salvação para a humanidade. Proposta de salvação que tem sido proclamada e anunciada através dos anos, através dos séculos, que chega, que completa o segundo milênio já, praticamente, mais ou menos aí por esses períodos, por essas datas próximas aí, em que o Senhor tem cumprido a sua promessa. Mas que para nós, diante da perspectiva de uma vida breve, de uma vida curta, para quem não está disposto a se submeter a um Deus eterno, soberano, que tem o domínio e o controle de toda a sua criação, de tudo que de fato realizou e pretende, pode ser angustiante. Como a espiritualidade pode nos ajudar a vencermos as expectativas, as ansiedades equivocadas, geradas, causadas pela compreensão errônea do que o Senhor prometeu para as nossas vidas, para todos aqueles que nele creem. E Pedro continua aqui dizendo: no entanto, deliberadamente, falando dos zombadores, daqueles que surgiram em nosso meio. No entanto, deliberadamente, eles não reconhecem que desde a antiguidade, por intermédio da palavra de Deus, foram criados os céus e a terra, e esta foi formada da água e por meio da água. Foi pelas águas que o mundo daquela época foi submerso e destruído. Ora, por intermédio da mesma palavra, os céus e a terra que hoje existem, estão também preparados para o fogo, reservados para o dia do juízo e para a total destruição dos ímpios. Pedro passa a falar do significado da promessa do Senhor Jesus no que diz respeito retornarei, voltarei, não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Com a volta de Cristo se estabelecerá o juízo de Deus, o julgamento. O julgamento. Quando fala do fogo aqui, o fogo é um elemento que impressiona muito o ser humano, né? Algumas pessoas são obcecadas pelo fogo, pela chama. Mas esse fogo aqui não é necessariamente o que tudo consome. Ele está falando de um julgamento, de um juízo, de que, como que pelo fogo, a verdade, as estruturas, os valores, os princípios, tudo que o ser humano construiu, tudo que a igreja construiu e edificou será provado, será testado, para ver se de fato há algum mérito verdadeiro, se foi de fato para a glória de Deus, se é de fato para honrar o nome de Cristo Jesus, que tanta coisa tem sido feita e realizada por nós. Tudo, absolutamente tudo, será provado. Nada ficará oculto aos olhos de Deus, como o fogo que devasta tudo. Né? O dia do juízo será o mesmo, trará a verdade de todas as obras, de todas as realizações, né, da sociedade e da igreja. E o elemento do fogo mostra que a beleza de muitas construções diante do fogo acaba se tornando pó e cinzas. Né? A expectativa adequada é que as nossas vidas sobrevivam ao juízo, ao julgamento, as nossas vidas, as nossas obras, as nossas realizações, a nossa fé, não, sobrevivam ao fogo do juízo. Ou seja, que as nossas vidas estejam de fato firmadas na palavra de Deus e que a tenhamos vivido em comunhão com o Espírito Santo e com o Senhor Jesus Cristo. E ele diz aqui: contudo, amados, há um princípio que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia.
O Senhor não se atrasa em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Pelo contrário, ele é extremamente paciente para convosco e não quer que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Algumas pessoas ficam incomodadas, irritadas com a paciência misericordiosa de Deus. Mas há dois aspectos na paciência de Deus, né? O primeiro é alcançar o perdido, é a proclamação do Evangelho, é a graciosa distribuição do amor, do favor imerecido de Deus para salvar o pecador. O outro aspecto é o revelar da fé e da verdade que habita na vida daqueles que creem e que, na vida de muitos, se mostra algo superficial. A impaciência, a intolerância, a revolta, o ódio, o medo, a ira, o desespero, são evidências de que muitos cristãos, e não são poucos, muitos, necessitam de restauração, necessitam ser vivificados, necessitam ser renovados, necessitam de uma aproximação maior com o Senhor ou da restauração da comunhão com Deus. Porque é no dia a dia que as verdades se revelam. É no dia a dia que os votos se mostram verdadeiros ou não. É nas dificuldades simples que a verdade vem à tona, que a verdade é a todos revelada. Entretanto, o dia do Senhor virá como um ladrão, no qual os céus desaparecerão ao som de um terrível estrondo, e os elementos se desintegrarão pela ação do calor. A terra e toda a obra nela existente serão expostas ao fogo, né? Esse elemento do fogo aqui, né? É um elemento que muitos relacionam sempre à destruição. Mas aqui ele está falando de novos céus e nova terra, ele está falando de uma transformação. Os místicos antigos, porque os novos não acrescentaram absolutamente nada ao que os antigos desenvolveram, né, elaboraram e apresentaram, são conscientes de que a criação se tornará espiritual, como Deus o é. Deus é espírito. O próprio Senhor Jesus disse: Deus é espírito, e é importante que os adoradores o adorem em espírito e em verdade. Deus não se tornará matéria. Os céus não se tornarão matéria como nós a conhecemos, como nós a concebemos. Então, o que prevalecerá é o espírito. O que prevalecerá é a natureza, o caráter, a bondade de Deus. E a manifestação do Senhor Jesus trará à tona tudo isso. Tudo isso. Alguns pensam na vida do Senhor como uma forma de se livrarem das suas angústias, do seu sofrimento e da sua dor. Não é necessariamente errado essa expectativa. Dizer, Deus, o Senhor poderia acabar com todo esse sofrimento. Não, ele não só pode, como ele vai. A questão não é o que Deus pode ou não realizar, ou quando Deus o realizará. A questão fundamental é como nós seremos encontrados quando tudo isso se manifestar. Aguardamos pacientemente? Ou aguardamos em revolta, em animosidade, em ira e em discórdia? Continua o apóstolo: ora, se tudo que existe será assim aniquilado, que espécie de pessoas é necessário que sejais? Pessoas que vivem em santidade e piedade, aguardando o dia do Senhor e apressando a sua vinda. Naquele dia os céus se dissolverão pelo fogo, e todos os elementos ardendo se dissiparão com o calor. Todavia, confiados em sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Justiça de Deus, que se revelará à humanidade através da vinda de Cristo Jesus.
o que o Senhor aguarda de nós, como nós devemos nos comportar, ou como deveríamos, né? Vivendo em santidade e em piedade. Já falamos sobre isso, né? São palavras que foram corrompidas, são alvo de chacota, né? Santidade, piedade, está mais relacionado hoje em dia a caricaturas bizarras que os próprios cristãos fazem em relação a si mesmos, no que diz respeito a um mandamento do Senhor. Então, o maior adversário da igreja, do cristão, não é necessário o mundo ou o maligno, é ele mesmo. É ele mesmo, somos nós mesmos. Se dificuldades há para a vida, para a plenitude, para o manifestar da graça de Deus, para que a presença do Espírito Santo seja revelada em nós, através de nós, de uma maneira mais plena e abundante, como nós vemos aqui e gostamos de ver, e alimentamos a nossa alma, a nossa fé, né, nos dias dos apóstolos, diz respeito ao fato de que o desafio do cristão é permanecer cristão. O desafio do cristianismo é manter-se cristão. Porque há cristianismos hoje, há religiões cristãs hoje, que só tem o nome, não tem nenhum compromisso com o Senhor Jesus Cristo. Mas nós não podemos viver especulando em relação aos outros. Nós não devemos viver tentando impor aos outros algo que nós sabemos que, se temos conhecimento de uma verdade, ela deve ser vivida, experienciada por nós primeiro, para a nossa vida, para que a nossa vida reflita a vontade de Deus, o amor de Deus e o poder de Deus. Com isso eu quero dizer que Deus não demora em absolutamente nada. O Senhor Jesus não está atrasado em absolutamente nada do que ele, de fato, prometeu para a sua igreja, para o cristão e para toda a criação. O Senhor Jesus não está atrasado em nada. Nós é quem devemos reavaliar a nossa fé, a nossa expectativa e o nosso nível de compromisso e comprometimento com o nosso Senhor. Eis o Espírito Santo, eis o Espírito Santo que permanece em nosso meio, em nossas vidas, para nos conduzir a um viver que não seja uma caricatura de fato, que não seja uma anomalia, uma aberração, mas uma vida voltada para a verdade do amor de Deus em Cristo Jesus. Deus Todo-Poderoso te abençoe, te conceda abundante paz e alegria nesse dia, nesta semana.